Boa noite, queridos. Graça e paz. Estou muito feliz de estar aqui na Quarta com o Pai, podendo compartilhar um pouquinho esse momento com vocês, meus queridos irmãos, né? E mesmo à distância, né? É uma alegria, tá? Estar aqui e poder compartilhar um pouquinho do que Deus tem colocado no meu coração com vocês, tá? Eu separei aqui um versículo, né? Um versículo. Ele se encontra em Salmos 46, versículo 1, e fala que Deus, é um versículo muito conhecido pelos irmãos, mas eu acho que ele é bem cabível no momento que nós estamos vivendo, né? E eu separei esse versículo para compartilhar com vocês, tá? Então, fica em Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Então, isso é palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela não mente em momento nenhum, né? O Senhor, Ele é um Deus presente na nossa vida em momentos de aflição. E eu sei que os dias são maus, né? Tem famílias vivendo momentos de tribulação, de desemprego, de luto, e pessoas que têm derramado lágrimas aí nos seus momentos de oração. Então, não tem sido fácil, né? Os dias estão nos engolindo. Mas a palavra de Deus fala que Ele é um socorro que não faltará em tempos de aflição. Então, em todo momento, que você possa contar com o Senhor, que você possa crer que Ele está com você e que Ele é um Deus presente na sua vida, tá? Logo mais à frente, em Salmos capítulo 50, versículo 15, a palavra fala que se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei e vocês me louvarão. Então, nunca deixe de chamar o Senhor. Se você está triste, abatido, se algo tem te afligido, não deixe de chamar o Senhor, porque Ele quer ser solicitado, Ele é seu Pai, e é importante que você tenha essa aproximação com Deus. É importante isso. E Ele fala que eu os livrarei e vocês me louvarão. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tenho vivido na drogaria, né? Para quem não sabe, eu sou farmacêutica e nesses períodos de Covid eu tenho realizado muitos testes, né? Em pessoas contaminadas. Meu contato é diário com essas pessoas. E um cliente me perguntou, alguns já me perguntaram, né? Na verdade não foi só um cliente, alguns clientes já me perguntaram, como que você consegue ficar aqui e ter contato? Você não tem medo, não? Mas, gente, não houve uma vez que eu escutei essa pergunta que no meu coração não veio uma certeza de que Deus estava ali comigo. E se Ele permitisse que eu tivesse me contaminando ali, né, no trabalho, com Covid, eu sei que Ele é o Deus que decide o meu dia de início, Ele é o Deus que permite que aconteça as coisas na minha vida e o Deus que me livra do mal também. Então, eu sempre falava para o cliente, olha, nós não temos o que temer. Deus é quem determina as coisas na nossa vida. Então, eu não tenho medo. Não tenho medo e eu creio que, né, se eu pegar o Covid, se der positivo,
né? O Senhor é o Deus que pode me livrar. E sempre me vinha uma palavra também no meu coração sobre Daniel, na cova dos leões. Ali quando ele entrou, Deus não livrou ele de entrar na cova dos leões, mas ele livrou ele de sofrer ali os maiores danos dentro da cova. Então eu creio nesse Deus, né, que pode nos acompanhar mesmo dentro do fogo, da tempestade, da aflição, da tribulação, do desemprego, né? E Ele está conosco, né? Então os dias difíceis virão e não deixarão de vir, mas o Senhor é contigo, tá? Creia sempre nisso, nunca duvide, né? Fale com Deus e Ele será a sua fortaleza, o seu refúgio, né? E o socorro presente nos dias de aflição. Eu creio nessa palavra. Separei uma canção para cantar. Acredito que muitos irmãos vão recordar essa canção comigo. Infelizmente, a minha voz não ajuda muito, mas eu peço desculpa desde já que vocês prestem atenção mais na letra, por favor. Mesmo na tribulação, confusão e dias difíceis de choro e solidão, sempre haverá pra mim uma porta aberta, resposta certa, livramento especial, a esperança que colocas em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação, da fraqueza brotará a força de um vulcão. E não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho seu, sentir o seu espírito é só o que eu preciso, pois o mais, todo mais, pois o mais, todo mais, pois o mais, todo mais. Certamente tu farás. Ter Jesus como Senhor é um privilégio, o maior milagre que alguém podia ter. Ele sempre proverá, nunca falhará, restituirá em dobro o que é teu, a esperança que colocas em nossos corações vem assinada por tua grandeza, Senhor. Haverá consolo, renovação,
Da fraqueza brotará a força de um vulcão. Não existe Deus assim como tu és, que cuida e protege cada filho seu, sentir o seu espírito. É só o que eu preciso, pois o mais, todo mais, pois o mais, pois o mais, todo mais. Certamente Deus fará. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos e irmãs, iniciando mais uma Quarta com o Pai, agora a palavra, e damos graças a Deus por mais uma semana, mais um meio de semana, né? Essa semana com o feriado aqui em São Paulo, na sexta-feira, né? E graças a Deus estamos mais um dia aí na presença do Senhor, e o mais importante é estarmos com Cristo, apesar dos problemas, apesar das dificuldades que enfrentamos, apesar das adversidades que vivemos, né? No meio, em frente aí uma pandemia, mas nós agradecemos a Deus, somos gratos a Deus, mesmo em meio à dificuldade, podemos nos orientar pela sua palavra. E é na palavra que nós iremos buscar agora, palavra do Senhor, e nós vamos meditar um pouco e refletir um pouco na sua palavra sobre algo importante para todo cristão. Todos nós que somos cristãos devemos praticar isso que vamos ler na palavra agora, que fica lá em Gálatas 6:2. É só um versículo mesmo para a gente refletir em cima disso. E esse versículo ele fala sobre a importância de levarmos as cargas uns dos outros, né? Mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à dificuldade. E aliás, né, nas dificuldades, né, é que nós precisamos levar as cargas uns dos outros, abençoar uns aos outros, colocar a vida do outro em grau de importância com a nossa, porque afinal o mandamento de Cristo é esse, né? Que amemos a Deus e amemos uns aos outros. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas 6. Gálatas 6, o versículo é o versículo 2. Gálatas 6, 2 diz assim a sua palavra: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Vamos orar? Amado Pai, te agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. Desejamos, Senhor Deus, que em meio a tudo que vivemos, em meio às dificuldades, em meio ao sofrimento, que o Senhor esteja conosco, é o que desejamos, que o Senhor esteja nos direcionando
nos colocando, Senhor Deus, debaixo da sua vontade, debaixo da sua mão, do seu cuidado. Te peço por cada irmão meu, cada irmã da sua igreja, da Igreja Batista em Jardim Etelvina, que cada um, Senhor Deus, esteja conosco, ó Pai, em oração, durante a semana, no relógio de oração, nos cultos, Senhor Deus, que nós nos propomos a estar ali juntos em comunidade, te adorando, te louvando, bendizendo o teu nome, Senhor. Te peço a Deus por cada familiar de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, para que possamos encontrar descanso, cuidado uns nos outros, levar as cargas uns dos outros. Te peço, Deus, pelo nosso pastor Roque, por sua família. Haja, Senhor Deus, conforme a sua vontade. O Senhor sabe de todas as questões, o problema que ele tem enfrentado. E nós prosseguimos aqui, Senhor Deus, orando por ele, orando pela Keren, orando por suas filhas e pelo Eli também, seu filho. E principalmente na esperança em Ti que tudo pode, todas as coisas. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Vamos, como eu disse, refletir aqui, falar um pouquinho sobre levar as cargas uns dos outros. Uma das características do cristianismo, da característica do cristão é compartilhar, chamar o outro de irmão, colocar o outro em pé de igualdade consigo mesmo, né? Assim que Jesus nos ensinou, de que não procuremos ser maiores do que o outro, mas que aquele que se considera maior será o menor e aquele que é menor será maior, né? E aí tem outros versículos, né? Onde o primeiro será derradeiro, como diz numa versão antiga, né? E o derradeiro será primeiro. Então, na vida cristã, no cristianismo, Jesus vem inverter todos os valores do mundo, né? No mundo, o que é mais importante passar por cima do outro, é mais importante conquistar, não importa como. Você tem que tomar a vaga do outro, tomar o lugar do outro. Isso é o que o mundo ensina. E a Bíblia nos ensina e Jesus nos ensina que devemos levar as cargas uns dos outros. E em meio à pandemia você fala, Franca, como que eu vou levar a carga do meu irmão se eu não posso ir lá visitá-lo, se eu não posso abraçar, se eu não posso tocar, né, do irmão que mora longe, não posso ir lá na casa dele. E mesmo em meio à pandemia existem formas onde nós podemos levar as cargas uns dos outros. E mesmo e assim, há uma necessidade, né? Exatamente uma necessidade que existe da humanidade. Não tem como tapar o sol com a peneira ou não pensar que estamos no meio de uma pandemia, que muitas pessoas estão sofrendo nessa pandemia. Muitas pessoas estão sofrendo. Muitas pessoas estão sem trabalho, né? Ou perderam o emprego, ou estão iminente de perder porque a empresa não está vendendo, está fechada, né? Tem muita gente que está na iminência de perder o seu meio de subsistência, né? E, e é bem difícil esse tipo de carga, né? Essa carga. Tem muita gente que foi infectado, né? Tem parentes infectados que infelizmente muitos desses amigos, desses parentes acabaram falecendo, né? Então existe muitas cargas, problemas emocionais, né? Estresse, depressão, diversos problemas emocionais, psicossomáticos, né? Então
as crianças, né, que apesar de agora estarem de férias e que também, né, gera um certo estresse, né? Mas as crianças presas em casa não podem brincar, não podem rever os amigos, né? Não pode ficar juntos, próximos, brincando. Os idosos que muitas vezes acabam sendo teimosos, né? Não se cuidam do jeito que deveriam se cuidar. Olha só quantas dificuldades que as pessoas enfrentam, né? E que nós podemos, de alguma forma, ajudá-los nessa pandemia. E como ajudar? Levando as cargas uns dos outros, mesmo estando, entre aspas, né, presos em casa, né? E aí eu queria trazer para a gente pensar três formas aí básicas, né? Três formas para a gente levar as cargas uns dos outros. A primeira é, nesse momento, né, de grande sofrimento, consolando uns aos outros. Então, uma das formas de levar as cargas uns dos outros é consolando uns aos outros, né? A vida está cheia de perdas, né? Jó mesmo disse lá, né, no comecinho do livro de Jó, Jó diz: "Nu saí do ventre da minha mãe, né? E nu eu partirei, né, deste mundo." Então, a gente neste mundo sempre estaremos de alguma forma, com um sofrimento eminente ali, né? Primeiro, devido ao pecado, né, que nos separa de Deus, que o salário do pecado é a morte, né? E não adianta nos enganarmos com isso. E essa jornada da vida é exatamente isso, né? A gente cada vez mais próximo da iminência da morte, da iminência do fim, é a gente perder o que conquistamos, né? De coisas materiais, vamos dizer assim, né? A saúde vai ficando debilitada, né? A riqueza, né? Como o Jó disse, não levamos nada, né? Para a eternidade. E os entes queridos também, que vão ficando ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa peregrinação, como costuma dizer um professor meu. Essa peregrinação que estamos aqui vivendo na face dessa terra, cheias de sofrimento. E aí, para não ficarmos sozinhos com esse sofrimento, para não sofrermos sozinhos e para que as outras pessoas não sofram sozinhos, precisamos sofrer juntos com elas. E aí, sofrendo juntos, nós levamos as cargas uns dos outros. Oferecer um ouvido para ouvir e oferecer um ombro, mesmo que seja um ombro virtual, para chorar. É por isso que a palavra de Deus diz e nos evidencia que é importante chorar com os que choram, sentir as sensações ruins que as outras pessoas também estão sentindo. Isso nos faz ser menos egoístas, ser mais empáticos, olhar mais para o outro e saber que se eu estendo a minha mão, se eu ofereço os meus ouvidos, se eu ofereço o meu ombro para chorar, para o outro chorar, para o meu irmão, para minha irmã chorar, certamente quando eu precisar de uma mão estendida, quando eu precisar de um ouvidos para me ouvir, quando eu precisar de um ombro para chorar, eu terei nesses irmãos que eu ofereci primeiro. É por isso que Jesus diz que é melhor dar do que receber. Porque quando nós damos as mãos, quando nós damos o ouvido, nós estamos, de certa forma, num período melhor, né, digamos assim, do que a pessoa que recebe.
recebe a nossa mão, recebe a nossa ajuda, recebe o nosso ouvido e recebe o nosso ombro para chorar. Então, o primeiro ponto da nossa reflexão aqui é como que a gente leva a carga uns dos outros, consolando uns aos outros. Consolo. Consolai os que choram, né? O segundo ponto dessa nossa reflexão de hoje, na Quarta com o Pai, é compartilhando os fardos. Compartilhar o fardo, né? Como levar as cargas uns dos outros, mesmo nessa pandemia. Compartilhando os fardos. Se é um fardo emocional, nós precisamos oferecer os nossos ouvidos. E muitas vezes, oferecer o ouvido não é opinar, não é dar opinião, não é dizer o que eu acho. Quando a gente oferece o nosso ouvido, a pessoa que precisa falar, a pessoa que precisa colocar para fora as suas emoções, ela, deixa eu te contar uma novidade, ela não está interessada em te ouvir, ela precisa falar. Então, quando emprestarmos o nosso ouvido para dividir as cargas, para compartilhar os fardos, é só o ouvido que precisamos oferecer, irmão, sem julgamento, sem dizer eu faria desse jeito, a não ser que a pessoa pergunte, né? Se a pessoa perguntar o que eu faço, me fala o que eu faço. Aí é a hora do irmão entrar no segundo ponto aqui, que é o conselheiro, né? Para essas tensões emocionais, tensões relacionais, tensões entre família, filho, pai, mãe, esposa, marido, aí nós precisamos ser conselheiros, compartilhar o fardo sendo conselheiro, no fardo da doença, nós precisamos cuidar e dar atenção. Cuidar. De repente ir lá fazer uma sopinha, né? Dar o remédio. E cuidar no momento de doença, esse momento de pandemia, nós precisamos cuidar uns dos outros. É interessante esse momento de pandemia da Covid, porque se eu me proteger, eu estarei protegendo você. Se eu me cuidar usando máscara, usando luva, eu estarei protegendo você. E olha que lição que a gente aprende nisso. É só pensar um pouquinho na lição de humanidade, na lição de cristianismo, de Cristo, que essa doença tem nos mostrado. Por que será que 500 mil brasileiros, mais de 500 mil, né? 520 mil brasileiros já morreram? Será que é porque os outros que permanecem vivos, eu e você, não estamos cuidando do outro? Será? É uma reflexão, né? Algo para a gente se pensar. E aí não é buscar ou tentar encontrar culpados, mas é algo para refletir. Eu preciso me cuidar para que as pessoas que trabalham comigo não peguem essa doença, não tenham esse problema. Eu preciso me cuidar para que as pessoas que estarão comigo lá nos domingos na igreja não sejam contaminados. Eu preciso me cuidar para que minha família não seja contaminada. Então, uma questão de doença. No fardo do desemprego, como eu coloquei lá em cima, né? Que é um aspecto dessa pandemia, o desemprego no nosso país. E aí, compartilhar o fardo é ajudar financeiramente esse irmão, né? A Bíblia diz que para que nós possamos ajudar uns aos outros, né? Primeiramente, os domésticos da fé, né? E ajudar com ajuda financeira, sim, por que não? Né? Fazer um pix para alguém para comprar uma fralda para o bebê, né? E aí é uma atitude proativa, muitas vezes, né? Eu sei que quem está precisando deve procurar ajuda, precisa procurar ajuda, pedir ajuda
para a liderança da igreja, pedir ajuda para algum diácono. Mas se você perceber que alguém precisa, seja proativo e ajude. Né? O Espírito Santo está falando com você, tal pessoa está precisando, precisa de uma cesta básica, está precisando de alguma roupa de frio, algo, e você tem em casa, doe, compartilhe. Isso é compartilhar o fardo. A gente está no inverno aí, no frio, né? Podemos compartilhar esse fardo. Compartilhar o fardo não é evitar os problemas ou evitar a pessoa que está passando pelo problema, né? Pelo contrário, é se aproximar dessa pessoa e ajudar a encontrar a solução para este problema juntos. Que aí a gente vai estar levando as cargas uns dos outros, né? E para a gente finalizar essa reflexão de hoje, um terceiro item, né? Um terceiro motivo aqui para levar as cargas uns dos outros é perseverar em oração. Quem persevera em oração é porque já está orando antes. Veja bem, quando a Bíblia diz perseverem na oração pelos santos, Paulo está falando que eu sei que você já ora, mas ele diz continue orando, persevere na oração. Eu sei que você já tem os seus momentos de oração, as suas devocionais com a sua família, você ora quando acorda, você ora quando vai dormir, você ora na hora das suas refeições, mas além desses períodos de oração, Paulo aconselha a perseverar em oração, em constante oração. Por isso que em Tessalonicenses diz, orai sem cessar, mesmo estando dirigindo com os olhos abertos, mas em espírito de oração, sempre com o sentimento de que, Senhor, abençoe tal pessoa, Senhor, pensei em tal pessoa, não sei o que está acontecendo, mas esteja lá com ela agora. Sempre estar lá no grupo do relógio de oração, lendo as mensagens, né? Lendo os irmãos fazendo seus pedidos, orando para quem está com Covid, algum familiar, né? Oremos pelo irmão Lucas, né? Que nos compartilhou que testou positivo, que está bem, mas testou positivo. Vamos orar. Agradecer a Deus pelas recuperações, né? Se Deus quiser, domingo teremos aí uma grande surpresa de um testemunho, como eu havia dito no culto anterior, né? Que teriam testemunhos do relógio de oração. Se Deus quiser, domingo teremos aí uma grata, maravilhoso testemunho. E nós precisamos, irmãos, nos unir cada vez mais. E como nos unir? Em oração. Vamos nos unir em oração, ser uma unidade, ser um. Na oração dos justos, né? Na oração dos santos, o Senhor responde, a sua palavra diz. Não podemos ter medo do sofrimento. Tem muita gente que tem medo de sofrer. O nosso modelo maior, modelo de ser humano, modelo de pessoa, que é Jesus, passou pelo sofrimento. Para que Jesus ressuscitasse, ele teve que passar pela morte. Para passar pela morte, ele teve que sofrer as dores da crucificação. E o sofrimento foi grande por mim e por você. E ele em nenhum momento, e glória a Deus por isso, em nenhum momento Jesus pensou em desistir de mim e de você por causa dos sofrimentos que ele havia de passar. Então não podemos ter medo do sofrimento. Pelo contrário, devemos enfrentá-lo porque o sofrimento gera esperança. E aí a gente vai lá para Romanos 5,
nos versículos 3 e 5, que diz assim: olha só, em vez de ter medo de sofrer, Paulo nos aconselha a alegrarmos com o sofrimento, termos alegria em sofrer. Romanos 5, de 3 a 5 diz assim: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus, e a aprovação de Deus cria a esperança. Sofrimento gera paciência, paciência gera aprovação de Deus, e a aprovação de Deus gera esperança. E aí Paulo diz mais: e essa esperança que é gerada pelo sofrimento não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus por passarmos por esse sofrimento grande que é uma pandemia da Covid. Mas glória a Deus por isso. Em tudo dai glória. Glória a Deus por esse sofrimento que vai gerar em nós, em cada irmão, cada membro da IBAGE, vai produzir em nós paciência. E essa paciência, essa perseverança em esperar no Senhor vai nos aprovar em Deus. Olha que maravilha. Nós seremos aprovados. E essa aprovação vai gerar em nós esperança. Ah, Jesus, gera em nós esperança em meio ao sofrimento. Que os nossos caminhos para o futuro da nossa igreja, para o nosso futuro, sejam aplainados pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, pelo amor do nosso Pai, por Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, para que nós possamos seguir para o alvo, que é Jesus, adiante, firmes e fortes, com coragem, não com medo do sofrimento, com coragem, para enfrentar as situações que nos vêm, as situações que são adversas a nós, para que nós possamos ser aprovados. Tenhamos paciência, calma. Calma que o sofrimento não passa tão rápido, mas ele passa. Tenhamos paciência. E na paciência, por causa do sofrimento, nós sejamos aprovados por Deus. Para que isso nos torne, para que isso nos faça olhar para o alvo que é Jesus. E Jesus nos traga esperança e paz. Em nome de Jesus, que isso aconteça na sua vida, que isso aconteça na minha vida, e que as nossas vidas, compartilhando os fardos uns dos outros, possam ser abençoadas, para que nós possamos abençoar outras pessoas que nos rodeiam, através da nossa comunhão, o estar juntos aí na IBAGE. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, excelente restinho de semana, um ótimo feriado, curta com a família, vão passear se puder, mas cuide-se, porque cuidando de si mesmo, nós cuidamos uns dos outros e levamos os fardos uns dos outros. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.